Boa noite, eu me chamo Guerreiro Sombrio e relatarei mais um conto de terror. Antes, porém, peço que compartilhem o vídeo, comentem, deem um like e fortaleçam o canal. Obrigado. Eu nunca fui de acreditar em história de assombração, dessas que o povo do interior vive contando. Sempre achei que era invenção para assustar menino ou para dar assunto em roda de fogueira. Até aquela noite. Desde então, evito passar perto do cemitério, ainda mais de noite. Isso foi em 2019, acho. Na época, eu tava morando em Teresina e resolvi tirar uma semana de folga do trabalho. Minha cabeça andava cheia e meu tio Manuel, o irmão de meu pai, sempre dizia para eu ir passar um dia no sítio dele, em Lagoa do Mato, quase divisa com o Maranhão. Um lugar isolado, tranquilo, onde só pega rádio com a antena comprida e o celular só funciona em cima de um pé de manga do lado da horta. Peguei um ônibus até a cidade e de lá ele me buscou para a caminhonete velha. Levamos quase 2 horas de estrada de chão, buraco, atoleiro, cancela para abrir. Mas quando a gente chegou, até respirei melhor. Era só mato, galinha, cheiro de fogão a lenha. A casa ficava no alto de um morro baixo, com um alpendre bom de sentar à tarde. Mais embaixo, uns pés de banana, mandioca, milho. E depois da última cerca, o cemitério. Ficava ali desde antes do povoado existir. Dizem que enterravam gente ali desde o século retrasado. Não tinha muro de tijolo, só uma cerca de arame farpado em volta e um portãozinho de madeira. Os túmulos eram simples, alguns só com cru de madeira. Tinha uns poucos de cimento meio rachados e uma das sepulturas tão antigas que a madeira estava desmanchando. Era visível do sítio principalmente à noite, quando tudo escurecia. A primeira noite dormi bem, cansado da viagem. A segunda também, mas na terceira, o que aconteceu? Lembro exatamente, era uma terça-feira. Estava quente, mais do que o normal. A noite estava parada, sem vento. Dormi por volta das 10, mas acordei de repente com vontade de ir no banheiro. Lá, o banheiro era para fora da casa, um cômodo separado, de madeira com telhado de palha. Fui sem pensar muito, peguei a lanterna e fui. Na volta, antes de entrar, resolvi sentar um pouco na moritinha do alpendre para olhar o céu. No interior é bonito demais, sem luz elétrica por perto, dá para ver cada estrela, uma coisa de outro mundo. Fiquei ali uns minutos, ouvindo só os grilos e um sapo lá no mato. Foi aí que eu olhei para o lado do cemitério e vi um movimento, nada brusco, só uma coisa se mexendo devagar entre os túmulos. Meu primeiro pensamento foi que era alguém, talvez um morador, indo visitar um túmulo de parente, sei lá. Mas aí me dei conta da hora. Devia ser perto de 2 da manhã. A lanterna era fraca, mas ainda pegava um feixe de luz até lá. Apontei sem pensar e vi a coisa parada entre 2 túmulos de cimento. Era alta, muito alta. Com o tempo que morei na cidade, vi um jogador de basquete, mas aquilo ali era maior. Devia ter mais de 2,5 metros. A silhueta era reta, firme, parecia humana, mas tinha algo de errado. Fiquei olhando, não me mexi. A coisa andou, cada passo era lento, preciso. Não arrastava os pés, mas também não fazia barulho. Parecia que o chão não reagia à presença dela. A pele, se é que era pele, era escura, lisa. Não brilhava, era opaca, quase do mesmo tom da noite. Os braços eram compridos demais, as mãos passavam do joelho e os dedos eram finos, longos e tinham mais do que 3 juntas. Eles se dobravam de um jeito esquisito, como se fossem feitos de madeira velha. Mas o pior era a cabeça. A cabeça era alongada, não tinha cabelo, não tinha orelha e onde devia ter rosto não tinha nada, nenhum traço. Era só uma superfície lisa, escura, sem olho, sem boca.
Mas eu sabia que aquilo estava me vendo, não sei como, mas sabia. Fiquei parado, quase sem respirar. A lanterna começou a falhar, piscar. Tentei desligar, mas não funcionava direito. A coisa virou o corpo levemente, como se percebesse a luz. Ficou parada, meio de lado. A distância entre mim e ela era uns 40 metros, mas parecia que estava mais perto. Eu devia ter corrido, entrado, fechado a porta, mas não consegui. Só fiquei ali olhando. A coisa virou de novo e continuou andando. Passou por trás de um túmulo grande de mármore velho e desapareceu por alguns segundos. Quando reapareceu, já estava mais próxima da cerca. Parou outra vez. Aí se virou de frente e, mesmo sem rosto, eu senti como se ela estivesse me encarando. Fiquei ali, travado. Não sei quanto tempo passou. Talvez 30 segundos, talvez mais. Aí ela deu um passo pro lado, depois outro, como se fosse mudar de direção, mas não veio para minha direção. Voltou devagar, andando para dentro do cemitério até sumir entre as cruzes. Só depois disso consegui me mexer. Entrei na casa rápido, tranquei a porta e fiquei um tempo sentado no chão, no escuro. Não contei para ninguém no dia seguinte, nem pro meu tio. Fiquei na minha. Na outra noite, fui dormir mais cedo, mas não consegui. Virei de um lado para o outro e lá pela mesma hora ouvi um barulho, não alto, mas firme, como madeira rangendo. Eu levantei devagar, fui até a janela e olhei pela fresta. O cemitério estava lá, parado no escuro. E de novo ela estava lá, a mesma criatura. Dessa vez mais distante, parada. Não andava, não se mexia, não ficava em pé. Não dava para saber o que fazia. Não olhei por muito tempo, me afastei da janela e deitei de novo, fingindo que não tinha visto. Na manhã seguinte, fui até o cemitério. Queria ver se tinha pegada ou algum sinal, mas não achei nada. A terra ali era dura, batida, as folhas secas cobriam tudo. Mas no túmulo onde vi ela parada da primeira vez, a cruz de madeira estava caída, quebrada no meio. Fiquei mais 2 dias no sítio, mas evitei sair à noite. Até com lanterna eu fiquei com medo. Tio Manuel achou estranho, perguntou se eu estava doente, disse que era só cansaço da cidade. No último dia, fui até o pé da cerca, na parte mais próxima da casa. Olhei para o cemitério, nada se mexia, mas eu sabia que ela podia estar ali em pé, parada entre os túmulos, só esperando. Voltei para a cidade, desde então nunca mais voltei naquele sítio. Tio Manuel ainda me convida. Diz que sente falta das nossas conversas, mas eu sempre invento desculpa. Também evito falar disso, mas tem dias que sonho com aquela figura, com os braços longos, os dedos finos, a cabeça lisa. Acordo suando, o coração acelerado, e mesmo sabendo que estou seguro deitado na minha cama, eu fico com a impressão de que se eu abrir a janela, ela vai estar lá, parada, olhando. Eu não sei o que era aquilo, não sei se é espírito, criatura, coisa de outro mundo, só sei que vi 2 vezes e sei que não era gente. Essa história aconteceu comigo em 2017, quando fui passar uns dias no sítio do meu tio Afonso, no interior da Bahia, região de Remanso. Ele mora lá, faz tempo, num lugar afastado, estrada de chão, tudo cercado de mato. A casa dele fica no baixão, com uma serra de um lado e um açude do outro. Não tem energia, só lamparina. O telefone não pega. Eu fui porque estava precisando descansar e também para ajudar ele na colheita do milho. Era mês de maio, ainda fazia calor de dia, mas a noite já vinha mais fria. A rotina lá era sempre a mesma. A gente acordava cedo, ia pro roçado, trabalhava até umas 5 da tarde e voltava para casa. Na terceira noite, depois do jantar, a gente ficou sentado no terreiro, perto da fogueira, comendo milho assado. Minha tia foi dormir cedo, como sempre. A lua estava cheia, bem grande, clara, ficava fácil de enxergar, mesmo sem lamparina. Meu tio comentou que não gostava muito de noite, de lua cheia por ali. Eu perguntei o motivo, ele ficou quieto um tempo, depois disse que, de vez em quando, o cachorro latia para algo que ele não conseguia ver, e que já tinha ouvido barulhos esquisitos vindos da serra. Falou só isso e mudou de assunto.
Lá para 11 da noite, a gente estava quase entrando para dormir, quando o cachorro dele, um vira-lata preto chamado Tição, começou a latir feito doido, do lado da cerca. Não era latido normal, era agudo, contínuo, e dava para sentir que o bicho estava com medo. De repente parou de latir, seco, sem aviso, não teve nem ganido. E o tio levantou na hora e pegou a espingarda que ele sempre deixava encostada atrás da porta, olhou para mim e disse só: "Entra." Entramos e ele apagou a lamparina. Ficamos ali sentados na sala escura sem falar nada. Do lado de fora ouvi passos. Não era passo de bicho de quatro patas. Era como de gente pesada andando devagar na terra. Teve um estalo de galho quebrando. Depois, silêncio. A gente esperou por um bom tempo. Meu tio não se mexia. Parecia que ele já sabia o que podia ser. No dia seguinte, o cachorro não voltou. A gente procurou e só achou parte da cerca amassada, como se algo pesado tivesse passado por ali. Nem um rastro claro no chão. No outro dia, o filho do meu tio chegou. Zé, meu primo, ele mora mais afastado em outro sítio e veio ajudar na colheita. Trabalhamos juntos e no fim da tarde ficamos enrolados no serviço e voltamos mais tarde do que de costume. Já tinha escurecido quando saímos do roçado. A trilha era conhecida, mas aquela noite estava diferente, muito quieta. A lua iluminava bem o caminho. A gente estava andando normal, quando ouviu o barulho no mato, à nossa direita. Primeiro foi galho se mexendo, depois algo mais forte, como se alguém tivesse pisado em um tropo seco. Paramos. Zé olhou para mim e disse: "Vamos andar rápido." Andamos, mas o barulho veio de novo, mais próximo. E aí veio passo atrás da gente. Passo firme, pesado, e depois mais perto. A gente correu. Não sei por quanto tempo, só sei que o barulho vinha atrás. Eu não olhei para trás, só corria. Zé corria também, e a coisa parecia estar quase alcançando. Quando chegamos perto da casa, já no terreiro, o barulho parou, a gente se virou. Estava parado na estrada da trilha, na beira da mata. Não era pessoa, era alto, ombros largos, o corpo era coberto por pelo escuro, curto. As pernas não eram de gente, eram curvas com os calcanhares levantados. As mãos ou garras eram grandes com dedos compridos e tortos. A cabeça era alongada, com focinho, um tipo de bicho misturado com homem, mas andava em pé, com o peito aberto, respirando forte. Ficou parado, olhando. A luz da lua batia direto. O bicho não se mexia. A gente também não. Meu tio abriu a porta devagar, com a espingarda na mão. O bicho virou o rosto, rosnou, mas não foi alto, e entrou de novo no mato. Ficamos acordados até de manhã. Não dissemos nada, só sentamos na cozinha, cada um com um copo de café. No outro dia voltamos na trilha. Não tinha rastro. A terra era seca, cheia de pedra. Mais perto da entrada do mato, tinham os matos pisados e um cheiro estranho como de bicho molhado, mesmo sem chuva. Depois disso, fiquei mais 2 dias lá. Não fui mais no roçado de tarde. Preferi ajudar na horta perto de casa. A noite seguinte não teve barulho, mas o clima ainda estava tenso. Ninguém ficava do lado de fora depois do pôr do sol. Quando fui embora, Zé me disse que já tinha visto algo parecido anos antes. Uma noite parecida, mas não tinha contado para ninguém. Disse que preferia esquecer. Voltei para a cidade e só fui falar disso anos depois, com um amigo que é do interior também. Ele não duvidou, só disse que em um lugar de mata fechada tem coisa que a gente não entende e que é melhor respeitar do que tentar explicar. Desde então, em noite de lua cheia, evito trilha, evito andar perto de mato e evito dormir com a janela aberta. Não sei o que era aquele bicho, mas era real. Vi com meus olhos.